céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela terceira hora do dia, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1h10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, receberam cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém eles também receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são os teus olhos maus, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós vamos começar. Essa é uma parábola onde Jesus se dirige aos seus discípulos. Nós já vimos que a parábola é uma história fictícia, que pode ser real. É como se a gente quisesse ensinar algo às pessoas. Eu vou citar uma. Eu cheguei no trabalho uma vez, assim, cansado, e as pessoas imaginavam que eu estava triste. E um deles perguntou por que eu estava triste. Eu disse que tinha uns amigos que eu amava muito e que eu queria dar remédio para a medicação para curar a sua doença, que eles estavam com uma doença que os levaria à morte. E ele me perguntou por que eu não dava. Eu disse: eu estou tentando dar o medicamento, mas eles não querem engolir, eles não querem tomar. E aí ele olhou para mim, não sabia, ele disse: mas esse povo teu aí é ignorante, é um povo atrasado. O que ele não sabia é que o remédio era o evangelho que eu estava pregando, e os amigos que eu estava falando ele era um deles. Então a parábola ela tem esse objetivo de nos ensinar uma história, uma verdade bíblica. E geralmente ela é dirigida a um grupo de pessoas. E esta parábola é uma parábola cristã, ou seja, é uma parábola dirigida a nós. Então nós vamos ver como era o contexto da época.
O mundo judaico e o mundo greco-romano, eles dividiam o dia em horas. E o dia ia de 6 da manhã, o período diurno, ia de 6 da manhã às 6 da tarde. De um pôr do sol ao outro pôr do sol era o dia completo. Mas o dia de trabalho, a jornada, era de 6 da manhã às 6 da tarde. Então, em Israel, 18 da tarde e 10 minutos já é de quinta, já é sexta. Para nós aqui só acaba meia-noite. Para eles lá, acaba ao pôr do sol, quando o sol se põe, por volta das 18 horas. Então, eles contam mais ou menos assim. Primeira hora, de 6 às 7. Segunda hora, de 7 às 8. De 8 às 7 às 8. Terceira hora, de 8 às 9. Então, o Pentecoste aconteceu por volta de 9 horas. E aí, vai se contando. Né? Aí nós vamos ter a hora nona. Então, de 6 às 7, 1. De 7 às 8, 2. De 8 às 9, 3. De 9 às 10, 4. E por aí vai. Aí nós temos a primeira hora, a segunda hora. Então, Jesus vai contar a história de um homem, que era muito comum naquela época. Aqui é a colheita das uvas. Então, as uvas elas têm que ser colhidas muito rápido, porque vem as chuvas. Um pouco antes do período das chuvas, o judeu colhia, melhor dizendo, as uvas. Então, se ele demorasse muito tempo para recolher, então ele corria o risco de perder a safra, porque chegando as chuvas, danificavam as uvas. Só que naquela época, tinha muita gente sem emprego. Porque os escravos tinham pelo menos o alimento. Mas o pai de família comum, que não tinha terras para plantar, ele ia cedo, pegava seu material de trabalho e ia cedo para a praça, que é chamada de ágora. Por isso que nós chamamos agorafobia, o medo da multidão, o lugar de ajuntamento. Então, o que acontece? Ele ia para a praça e ficava ali esperando que os fazendeiros, que os donos, na época da colheita, viessem contratá-los. Então, a diária normal era de 1 denário. Então, por que Jesus contou esta parábola? Porque, como nós já vimos, Jesus contou a parábola do homem rico, do jovem rico. E aí, no final, Pedro chega e pergunta, está aqui o contexto escriturístico. Porque uma das coisas que a gente erra ao estudarmos a Bíblia é a gente não ver o que vem antes, qual é a sequência, qual é o pensamento lógico do autor. Então, antes disso, antes de começar esse capítulo, porque no original não tem capítulos e versículos, essas divisões foram feitas depois, e esses termos em negritos são colocados até hoje pelos tradutores da Bíblia. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então, sempre que você for interpretar a Bíblia, leia sempre o que vem antes e o que vem depois. Porque Jesus termina uma parábola e ele vai contar outra. E aí, quando Jesus termina uma parábola, Pedro diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, nós já vimos que o jovem rico, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o assunto ali era a salvação é impossível a nós, mas é possível a Deus. Agora, Jesus percebe que Pedro,
ainda não entendeu completamente o seu ensino. Pedro ainda tem a ideia de quem vai receber mais no reino dos céus. Quem vai receber menos no reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus. Quem é menor no reino dos céus. Então estas coisas ainda permeavam a mente dos discípulos. E aí Jesus vai contar uma história agora para nós, para os seus discípulos, para que eles entendam se nós merecemos. A questão é, nesta parábola, se nós merecemos ou não. Porque geralmente há uma discussão no meio dos cristãos de confissão evangélica, como nós, sobre quem vai ganhar mais. Se é pelo trabalho, se é pelo tempo de serviço prestado a Deus. Então, ainda hoje nós temos essa ideia inculcada em nós. Então, Jesus vai responder a Pedro esta pergunta. E aí, eu disse a vocês que toda parábola, ela tem uma teologia, ou seja, ela tem um ensino, ela tem uma verdade divina a ser ensinada. Ela tem uma verdade divina. Então, qual é a teologia? É que Deus não lida comigo e com você na questão do mérito. Pedro achava assim, não, nós largamos tudo. Então, como nós abandonamos o pecado, como nós abandonamos os nossos trabalhos, como nós abandonamos as nossas casas, como nós deixamos os barcos, então o que a gente vai ganhar em troca disso? Então, nós temos méritos. Eu deixei tudo, então eu tenho méritos diante de Deus. Então, Pedro faz uma pergunta sobre o que ele vai ganhar. E Jesus vai nos ensinar que Deus lida conosco sempre na base da justiça e da graça. E que Ele é um Deus justo e gracioso, que sua graça é justa e sua justiça é graciosa. E é essa verdade que Jesus vai ensinar, é que o lidar dele conosco, o trabalhar dele conosco, tudo que ele faz a mim e a você, o faz por conta da sua infinita graça. Então, agora que nós já sabemos dessa verdade teológica, nós vamos para a interpretação da parábola. Então, nessa parábola, Jesus vai mostrar que nós estamos no reino dos céus, ele está falando do reino dos céus, e ele vai mostrar como é que há justiça e graça no reino dos céus. Ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada, que era às 6 horas, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Só um parêntese, madrugada para o judeu era acordar bem cedo. Era acordar antes das 6. Não era madrugada como nós imaginamos, aqui no Ocidente. Então Jesus começa uma história, que um homem saiu, como era costume, quando nós já vimos, os fazendeiros iam para a praça, porque chegou a colheita das uvas, então os fazendeiros iam para a praça, para colher, juntar pessoas, para contratar trabalhadores, quanto mais cedo melhor, quanto maior o número melhor, porque como nós já dissemos, era uma corrida contra o tempo. Então, agora ele vai 6 horas, e ele começa agora a contratar. Só que Jesus começa a mostrar coisas diferentes. Geralmente você ia 6 horas, já estava todo mundo lá. Então você contratava
o suficiente para colherem as suas uvas. Então, o que não faltava era pai de família. Como ele tinha que ser pago no final do dia, então toda a família dependia dessa diária, que a Bíblia vai chamar, em algumas Bíblias mais antigas, de jornal. Jornal, e o jornaleiro não era esse que entrega o jornal, era o trabalhador diarista. Então agora esse homem, dono de casa, ele vai contratar, mas Jesus vai mostrar um homem diferente. As pessoas, quando ouvem Jesus contar, até 6 da manhã, você chegar na praça e dizer, olha, eu estou procurando gente para trabalhar. Então as pessoas já estavam na fila, as filas enormes, para arranjarem um dia de trabalho. E Jesus diz que ele encontrou alguns trabalhadores às 6 da manhã, ou seja, no início do dia, e ele vai fazer a forma de pagamento. Naquela época, as pessoas não tinham condições de negociar, porque eles não tinham terras e eles dependiam dos donos da terra. Então, o dono da terra podia dar qualquer salário que eles estavam aceitando. Mas aí diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aí nós vamos ver os primeiros. E tendo ajustado com os trabalhadores por um denário por dia. Então, um denário era o dinheiro que você pagava a alguém pelo trabalho de um dia. Mas era um bom salário. Era uma ótima remuneração, porque naquela época as pessoas que não temiam a Deus aproveitavam o desespero, a necessidade das famílias para oferecer muito menos. Mas esse homem aqui é justo, então ele oferece um bom salário. E ele faz um acordo, 1 denário por dia. Ou seja, de 6 da manhã às 18 horas, ele pagaria por isso quanto, pessoal? Vamos lá. 1 denário, que era uma moeda romana. Certo? Então, 1 denário era o valor de 10 jumentos. Então, ele acerta 1 denário com aqueles homens e manda-os para a sua vinha. Então, vamos lá. Quanto ele ofereceu aos trabalhadores por um dia de trabalho? 1 denário. Era um preço excelente. Quem conseguia um dia de trabalho por 1 denário já sabia que a família, naquele dia, estava garantida. É assim, meu pastor. Então, o que acontece? Só que aquele homem vai e agora ele parece que percebe que muita gente ficou desempregada. Muita gente não tinha como alimentar a sua família. Porque muita gente, ele não podia levar todo mundo para a vinha dele. Mas aí ele volta, saindo à 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, ou seja, ninguém os contratou. Capítulo 20, pastor. 20 de Mateus. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, ou seja, 9 horas ele voltou. Então era muito difícil alguém ir procurar trabalhadores naquela época às 9 horas da manhã. Então, provavelmente, aquele homem era um homem muito bom e que ele ficou preocupado que aquelas pessoas estivessem ali sem emprego e ele voltou para oferecer. Aí ele diz assim, saindo na 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo.
Veja que agora ele não fez um contrato. Por quê? Porque eles não chegaram na hora. Eles não estão trabalhando um dia todo. São pessoas que foram tarde já demais. E aí ele diz, olha, darei a vocês o que for justo. Aqueles homens tinham que confiar na justiça daquele dono. E eles foram trabalhar, sabendo que iam receber o que fosse justo. Eles foram. E aí o que acontece? Para surpresa de todos os que estão ouvindo ali, e saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ou seja, ele foi mais 2 vezes, ao meio-dia, e 3 da tarde, ninguém ia atrás de funcionário para trabalhar às 3 da tarde. Mas ele foi, encontrou pessoas que ainda estavam ali, já quase desesperadas, sem terem o que levar para sua casa. Imagine um pai de família, onde as pessoas recebiam por dia, e são 3 da tarde ou meio-dia, e eles estão lá desde manhã, com as suas ferramentas, esperando que alguém os contrate para fazer qualquer tipo de trabalho, e ninguém ainda apareceu. Cada pessoa que chega ali vai sendo contratada, mas eles vão ficando para trás. E aquele homem é tão bom, que ele diz assim, e procedeu da mesma forma, mandou-os para a vinha. E aí as pessoas que estão ouvindo Jesus já estão assim, mas como é que alguém contrata trabalhadores às 3 da tarde? Eles vão trabalhar apenas 3 horas. Mas o que ninguém esperava, lembre-se, o dia terminava às 18. 18h01 já era o outro dia. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 17 horas, que é a hora que, vamos aproveitar que nós estamos pelo YouTube, nós temos aqui também a nossa escola dominical, nós teremos às 17 horas, e você que está em casa é nosso convidado para estar aqui. Depois da escola bíblica tem a palavra de Deus, o culto, santo culto ao nosso Deus, com o nosso pastor Frota. Então diz assim, e saindo por volta da hora 1/10, então ele sai às 17 horas. Falta apenas 1 hora para acabar o dia. Falta apenas 1 hora para acabar o dia. E aí é que as pessoas não entendem mesmo. Que patrão é esse que é tão bom que vê as pessoas na rua sofrendo, desempregadas, e mesmo ele não precisando, ele faz questão, vou lá na praça para ver se ainda tem mais algum pai de família que não tem o que levar para casa. E quando falta apenas 1 hora, ele vai e encontra pessoas lá, pessoas que já estavam talvez desanimadas, pessoas que já achavam que seria mais um dia de fome. E na última hora, eles encontram alguém que os contrate. Então aí agora nós vamos ver a graça e a justiça no reino de Deus. Então nós já vimos que essa é uma parábola que vai falar de que Deus lida conosco com graça. A generosidade do dono da vinha. Ao cair da tarde, ou seja, às 18 horas, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, que era conforme Levíticos 19:13. Deus dizia, olha, você não pode reter até o amanhecer o dinheiro do funcionário. Você tem que pagar, porque é com aquele dinheiro que ele vai fazer as compras para o dia seguinte. Então, não se podia reter o dinheiro. Por isso, terminou o dia, pagava-se o dia. Terminou o outro dia, pagava-se o outro dia. E ninguém podia ir adiando.
Então, quando chegou no fim da tarde, como aquele homem era um homem que obedecia a Deus, a palavra de Deus, as instruções, a direção de Deus, ele chama os trabalhadores e ele diz: paga-lhes o salário começando pelos últimos. Ele queria que os primeiros ficassem para verem o pagamento. Então ele começa agora pelos últimos. E começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aí nós vamos ver a justiça do dono da vinha. Vindo os da hora 1/10, ou seja, aqueles que chegaram às 17 horas, trabalharam apenas 1 hora, recebeu cada um deles, para sua surpresa, ninguém esperava, 1 denário. 1 denário. Eles não esperavam. Qualquer coisa que o dono desse, eles ficariam muito felizes. Mas o que aconteceu é que agora, estas pessoas que trabalharam apenas 1 hora, receberam 1 dia inteiro de trabalho e um senhor salário. Agora imagine como eles devem ter ficado, assim, boquiabertos, felizes. Que homem é esse? Que chama a gente, ele vai buscar a gente às 17 horas, a gente trabalha só 1 hora, e ele nos dá um salário de 1 dia inteiro. Então a bondade estava naquele homem, que deve ter percebido: esse povo precisa de dinheiro para manter a família. Porque muitos comentaristas foram tentar explicar isso aqui, e aí eles esqueceram o que Jesus queria ensinar. Eles disseram: não, é porque eles trabalharam 1 hora, mas trabalharam mais, com mais afinco, com mais dedicação do que os outros. Por isso eles receberam 1 denário. Porque eles não entenderam que isso aqui é graça. Isso aqui é Deus dizendo que Ele é bom, que Ele se preocupa comigo e com você, assim como aquele homem se preocupou com aquelas pessoas que estavam lá. Ele não está precisando mais de gente para a sua vinha, mas ele vai buscar porque ele sabe que tem gente com fome, ele sabe que tem gente que não tem o que comer no dia seguinte, ele sabe que tem gente que ninguém contrata. E aí ele vai trazendo para a sua vinha mais gente do que, na verdade, ele precisa. Então, ele quer abençoar aquelas pessoas. Então, nós já vimos que essa parábola é uma resposta. É o ensino a Pedro e aos discípulos de quanto nós vamos ganhar. Quem vai ganhar mais? Quem é o maior? E aí eles receberam 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário. Aí agora ficou aquela questão: como é que pode? A gente aguentou o siroco, que era o vento quente, que queimava a pele, né? Ele vinha do deserto. As pessoas trabalharam o dia inteiro, de 6 da manhã às 18 horas, e receberam 1 denário. E quem trabalhou apenas 1 hora, recebeu também 1 denário. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que Deus não trabalha conosco por mérito, trabalha por graça. É que tudo que Deus dá a mim, ao pastor Frota, ao pastor Pedro, ao Helder, a tantos irmãos queridos e àqueles que estão em casa nos ouvindo, é pela graça. Não é por tempo de serviço, não é por serviço prestado, é por graça. Então a graça de Deus torna todo mundo igual. Igual. E aí agora os homens ficam com raiva. Porque o dono da vinha foi gracioso, foi amoroso, foi bondoso, olhou e disse: olha, eu sei que vocês não trabalharam o suficiente para ganhar esse salário, mas eu sei que você precisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não nos recompensa, Deus não nos abençoa
pelo que nós produzimos, mas pelo que nós necessitamos. Deus sabe, ele diz assim: Gilberto, eu conheço as tuas necessidades. Pedro, Frota, Helder, eu conheço as tuas necessidades. E eu não vou dar a você pelo muito que você tem feito para mim, ou pelo pouco que você tem feito para mim. Não é pelo que você faz para mim, é porque eu amo a você e eu sou bondoso e eu me preocupo com você e eu lido com você não pelo que você fez ou você deixou de fazer, mas porque você precisa. Então, aquele homem começa a dizer: olha, eu sei que esse povo aí não merecia ganhar um denário, mas graças a isso é favor imerecido. Graça é você dizer: olha, é a pessoa descobrir assim, e quem dera, irmão, que todos nós descobramos que Deus trabalha conosco pela graça. Porque até hoje ainda há discussão no meio dos evangélicos de que jeito será a nossa coroa. E alguns mais assim inusitados, eles dizem que a gente muitas vezes vai chegar lá só com o arame. Eles imaginam uma coroa realmente de verdade, com pedras preciosas. Aí, geralmente, alguns dizem assim: você está juntando, pastor Pedro Nogueira, meu nobre, pedras para a sua coroa. Então, até nisso a gente é materialista. A nossa coroa é uma coroa real, é uma coroa de pedras preciosas, e a gente quer que a nossa brilhe mais do que a dos outros. Então a gente está preocupado, os discípulos estavam preocupados: Senhor, quem é o maior no reino? Senhor, eu quero a mãe de um, mãe é mãe, eu quero que um sente à tua direita, o outro sente à tua esquerda. Ela não queria nada, a não ser que um fosse a segunda pessoa de Jesus, o outro fosse a terceira. Os outros lugares podia ficar para qualquer outro discípulo. Então, Deus trabalha comigo e você por causa da nossa necessidade. Dizem que um professor de escola dominical foi percebendo a ausência de um aluno. Ele foi lá na casa do aluno e, ao abrir a porta, jogaram uma pedra na cabeça dele. Ele foi machucado, levado para o hospital. E aí, quando ele foi medicado e já estava podendo andar, ele voltou naquela mesma casa e passou no centro, comprou uma roupa, um calçado, uma mochila, e levou para aquela casa. Quando chegou lá, a mãe da criança disse: olha, o que o senhor deseja? Ele disse: eu vim ver o seu filhinho, ele há muito tempo não aparece na escola bíblica, e eu estou interessado nele, ele é um bom menino, e eu trouxe aqui alguns presentes para ele. A mãe disse: leve seus presentes embora, porque se o senhor soubesse quem deu a pedrada no senhor, o senhor não daria os presentes. E ele disse, olhando para o menino com os olhos cheios d'água, ele disse: meu filho, você precisava dessa calça? O menino disse: precisava. Você precisava dessa mochila? Ele disse: precisava. Você precisava desse tênis? Precisava. Ele disse: então fique, porque eu não estou dando porque você merece. Eu estou dando porque você precisa. Então ele percebeu que o menino não estava indo para a escola bíblica, porque o menino não tinha roupa, não tinha uma mochila. E nós temos que prestar atenção nisso. Como é que as crianças vêm? Como é que os irmãos vêm? Ou por que eles não vêm? Porque às vezes a pessoa quer vir, mas não tem condições financeiras para vir. Então, a lição é: ele deu porque precisava. Então, tudo que Deus vai nos dá porque nós precisamos. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus, uma das verdades da teologia é colher os ensinamentos de Deus e agrupar. Uma das verdades da teologia é que Deus, preste bem atenção, Deus é obrigado a punir o mal, mas não a recompensar o bem. Vamos lá? Será que dá para repetir comigo? Deus é obrigado a punir o mal,
mas não a recompensar o bem. Na teologia nós temos dois termos, chama-se justiça remunerativa e justiça retributiva. Justiça retributiva significa que Deus vai punir o mal. Então isso Deus é obrigado entre aspas, mas é obrigado pelo seu caráter. Então, sendo Deus o juiz de todos, como diz Abraão, Deus, por sua natureza, é obrigado a punir qualquer maldade. Mas, pastor Gilberto, por que ele não é obrigado a recompensar o bem? Porque para isso foi que ele nos criou. Então, quando eu e você fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos fazendo simplesmente aquilo para o qual nós fomos criados. Então, nenhum de nós merecia galardão. Porque nós fomos criados para fazer o bem. Nós fomos criados para sermos honestos. Nós fomos criados para comprar e pagar. Nós fomos criados para honrar o casamento. Nós fomos comprados por Deus. Nós fomos salvos para que a gente seja honesto. Então Deus não tem a obrigação de punir quem faz o bem. Porque Deus diz para mim e para você, para isso eu criei você. Agora, pastor, e Deus vai nos galardoar? Vai, porque Deus é esse dono da vinha que é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ele diz assim, você eu não tenho obrigação de dar, porque eu criei você para isso, mas Pedro, eu ainda vou te galardoar. Eu vou te galardoar porque você foi honesto. Gilberto, eu vou te galardoar porque você foi honesto. Pastor Frota, eu vou te galardoar porque você pregou a minha palavra. Nós somos servos, servo é escravo, escravo não merece nada, mas Deus vai nos dar um galardão, e isso é graça. É Deus dizer assim, vocês não merecem, mas eu vou fazer isso pela graça. Aí Deus está tirando de nós qualquer coisa de mérito. Então tire da sua cabeça, você também que está me ouvindo, essa história de que você está juntando pedras para a sua coroa, porque tudo que Deus dá a mim e a você não dá pelo que nós fazemos, mas dá porque Ele é bom, ô povo abençoado, mas dá porque Ele é bom. Então Deus olha e diz assim, rapaz, porque muitas vezes, eu tenho um amigo que ele fica muitas vezes até de madrugada, como eu, lutando ali para preparar os seus sermões, né? E às vezes a gente vê o sofrimento. E a gente que trabalha dando aula, a gente sabe disso. Como é difícil você preparar uma aula, é como uma obra de arte. E quem é perfeccionista ainda sofre mais. E aí o que acontece? A gente pensa geralmente na igreja que o nosso galardão vai ser maior do que o fulano. Aí a gente já estabeleceu, rapaz, o fulano vai ter um galardão, o Beltrano vai ter um galardão maior. Eu já vi assim, crentes assim, pregando e dizendo que a coroa é tão grande que vai ser colocada como um guindaste. Eu fico assim pensando, meu Deus, vai matar o coitado, porque quando soltar a coroa na cabeça dele, ele, mesmo lá no céu, vai morrer. Mesmo com o corpo glorificado, nem o corpo glorificado aguenta uma coroa dessa. Mas o povo parece que não pensa quando vai pregar. A gente grita tanto, a gente corre tanto que a gente para de pensar. Já imaginou a pessoa dizer assim, olha, pastor Pedro aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que lá no céu Deus tem um guindaste para colocar a tua coroa. O bom é porque a gente é educado, mas a gente diz assim, meu irmão, pelo amor de Deus, você quer me matar de novo? Lá no céu, a coroa vai cair na minha cabeça e haja Pedro. A irmã Lene disse, meu filho, faça isso não, ele é gente boa, eu gosto dele. Então o que acontece? Jesus trabalha comigo e com você porque nós precisamos.
Então vamos lá, Deus é obrigado a punir o mal. Deus é obrigado, mas Ele não é obrigado a recompensar o bem. Porque para isso Ele nos criou. Mas se Ele vai recompensar, é graça. É dizer assim, se eu e você fôssemos dizer, Jesus, eu trabalhei muito para ti. Deus ia dizer, mas você também pecou muito. Se a história é essa, Jesus ia dizer, então vamos somar aí para ver a conta. É mais a nossa dívida. Deus dizia assim, Gilberto, você me aceitou com 20 anos. Então vamos lá, você tem agora 58, vou fazer agora no dia 21 de outubro. Então, ele disse assim, vamos fazer as contas aí dos seus erros na época, dos seus erros depois de crente, dos seus erros agora como pastor, e depois a gente vai contar com os seus acertos. Você já imaginou o tamanho da minha dívida? Eu ia chegar para Deus e dizer assim, Senhor, ia fazer igual aquele instante, eu é que teria que dizer, Pai, se prepare aí, prepare a sua cabeça que eu vou mandar botar uma coroa num guindaste para dar ao Senhor. Então, lembre-se, Deus trabalha comigo e você por conta da graça. Deus vai nos recompensar, não é pelos belos sermões, não é pelo trabalho incansável, não é por nada que nós façamos, é simplesmente porque Deus é bom. Que agora você pode dormir mais descansado. Assim, oh, meu Deus. Oh, Jesus. O meu galardão está garantido. Por quê? Pelo nosso trabalho ou pela bondade de Deus? Pela bondade de Deus. Então Deus não vai nos galardoar porque a pregação da gente é bonita. Porque você diz assim, puxa vida, eu estou aprendendo tanto com o pastor Gilberto. E aí eu fico dizendo, glória a mim, louvado seja eu. Não! Deus nos abençoa por graça. E nós vamos tomar tanto susto quando a gente chegar lá no céu. Deus dizendo assim, eu quero dar a esse crente que aceitou-me agora o mesmo tanto que eu estou dando a você, meu filho, que me aceitou desde que você era bebê. E a pessoa vai dizer assim, mas Senhor, como é que pode? Eu sou crente há tanto tempo, Deus, eu te conheço. Mas eu quero dar a ele, eu sou bom, meu filho. Não depende de você, depende de mim. Você não merecia recompensa. Quem dá recompensa sou eu. E eu estou dando recompensa porque eu quero dar ao pastor Frota o mesmo que eu dou ao pastor Teixeira. E aí muita gente vai ficar doida. Irmão, muitos crentes vão ficar assim com Deus. E vão dizer assim, eu estou com vontade de descer. Não deu certo não gostei muito desse Deus. Por isso, irmãos, é que eu peço a você e a você que está em casa, venha um culto na DBV, venha assistir a nossa escola bíblica, posteriormente tem um culto. Venha aprender a palavra de Deus, porque quantas vezes a gente sofre, porque a gente não lida com Deus na base da graça, mas na base da barganha. A gente acha que Deus é assim, vai fazer isso com a gente. Então vamos lá. A justiça do dono da vinha é questionada, porque geralmente Deus é questionado na sua justiça. Muitas vezes se pergunta se Deus é justo. No mundo filosófico, isso é só o que a gente ouve. Diz assim, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga o dia inteiro. O que eles esqueceram foi aquilo que eu pedi para vocês repetirem. O homem disse, olha, eu vou oferecer a vocês um bom salário para vocês trabalharem o dia. Quanto é que o senhor está oferecendo aí para o trabalhador um dia? 1 denário. De 6 da manhã às 18 horas. É 1 denário. E eles ficaram, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Hoje eu arrumei um trabalho maravilhoso. Esse homem aí paga bem. Então eu vou. Só que quando chegou lá,
eles questionaram, porque o homem deu, a quem trabalhou só 1 hora, deu 1 denário. Mas o homem está dizendo, olha, eu não estou te fazendo injustiça. Qual foi o nosso acordo? Qual foi o acordo, pessoal? Vamos ver se vocês aprenderam. Pagar 1, então o homem estava sendo justo. Está aqui, toma o que é teu. Foi o que nós acordamos. Então esta parábola tem de dizer assim, ó, Deus é justo em dar o que você trabalhou. Agora, o que Ele nos dá sem a gente merecer, isso chama-se graça. Deu para entender, pessoal? Então, quando Ele volta para buscar mais pessoas, sem precisar, isso chama-se graça. Porque eu e você pensamos que Deus precisa de nós. Precisa até que os músicos toquem baixo. Então, o que acontece? Deu para entender até aqui? Vou correr um pouco, porque hoje nós já começamos tarde. Eu começo na hora, mas o pessoal chega tarde, tem que voltar para... Então, o dono da vinha agora, ele diz, mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto que a ti. É meu querer, é de Deus. É Deus que é bom. Saiba sempre uma coisa, a grande verdade da Bíblia é, nós somos ruins, mas há um Deus que é bom, há um Deus que é maravilhoso. Toda bondade, toda boa dádiva desce do alto. Aí, a bondade do dono da vinha. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ele está dizendo, o dinheiro é meu. Paguei a você e estou pagando a ele. Mas eu quero dar a ele o mesmo que eu dei a você. Então é por isso que ele vai terminar dizendo, os últimos serão os primeiros e os primeiros. E como é que você consegue fazer com que os primeiros sejam os últimos e os últimos sejam os primeiros? É simplesmente fazendo com que os últimos voltem e os primeiros consigam chegar. É você viu, como eu e o pastor Frota vimos ontem? O pastor Frota ainda é um menino, mas eu já estava cansado. E você percebe o seguinte, que tem gente que vai lá na frente, ele tem um gás, ele tem um vigor físico. E aí, para você nivelar, só tem o seguinte, é assim, turma, vocês fiquem parados, foram colocar os da minha idade. Os da minha idade, a gente parecia aquele jogador de prego, ficava tudo assim, preso no chão, e a gente só jogou uma partida, perdemos. Teve um pastor amigo muito esperto que botou a turma do meu lado, que somando as idades, ia lá no tempo do dilúvio. E aí, o que acontece? Só dava um jeito. Era dizer assim, meninos, vocês fiquem parados e deixa a turma da terceira idade aí fazer os gols. Porque se vocês correrem, não dá. Aí quando a turma da terceira idade fizer 3 gols, aí vocês jogam, fazem 3 gols, quando tiver tudo empatado, aí a gente termina. É por isso que Jesus diz, os últimos serão e os primeiros serão os últimos. Ele vai igualar todo mundo, ele vai dizer, olha, o mesmo que eu dou ao Pedro, eu quero dar ao outro. Por quê? Porque eu não trabalho por mérito, eu trabalho por graça. Eu estou dando a vocês, eu estou presenteando a vocês gratuitamente. Hoje é o dia dos pais, então você que é pai, você que é avô, a gente sabe que tudo que os nossos filhos nos derem, não vão recompensar tudo que a gente fez por eles. Mas nós vamos ficar felizes pelos presentes e vamos dizer, foi graça. E aí ele diz assim, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Olho mau era sinônimo de inveja. Então nós vamos só terminar, e assim,
assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, aqueles foram chamados, mas se mostraram invejosos, se mostraram pessoas indignas da bondade daquele homem, se mostraram pessoas más, então só foram contratados um dia. Porque não combinavam com um patrão tão bom. E não compreenderam que aquele patrão fazia tudo aquilo por graça. E para a gente encerrar, se eu e você não compreendermos que Deus trabalha comigo e com você na base da graça e não do mérito, nós não vamos conseguir andar bem com Deus. Nós não vamos conseguir andar no mesmo passo. Então, lembre-se sempre, Deus trabalha conosco na base da graça e não do mérito. Mas isso não quer dizer que Deus não deixe de ser justo. Então, Deus abençoe a sua vida. Um abraço ao meu pastor Walter, que é uma pessoa que eu aprendi a amar em tão pouco tempo. Eu estava pensando em como é que eu gosto tanto em tão pouco tempo. Então, um abraço a você. Venha. Deus abençoe. Agora, pessoal, eu queria fazer um pedido de novo. Domingo que vem, se Deus permitir, e você que vem à noite, chegue na hora, porque a gente começa na hora e tem que ficar esperando que o povo chegue. Eu só tenho uma hora, aí os meninos músicos chegam e eu já não quero também tomar o espaço dele, mas eu sou o único que tem uma hora e eu tenho que ficar olhando para ali. Quem está sendo abençoado com os estudos da palavra de Deus? Aleluia. Então eu peço a você que faça um esforço, chegue cedo, porque hoje eu cheguei, eu tomei um susto, digo, será que o meu celular despertou errado? Mas não. Então, um beijo no coração, Deus abençoe a todos, fique com Deus. Aleluia. Pai do Senhor a todos. Quero só trazer um aviso bem breve sobre a nossa escola bíblica. Ela estará acontecendo nos próximos domingos, nos mesmos horários, tá? Nós optamos por fazer a escola bíblica no templo, porque nós entendemos que é importante, é honrar essa escola de tamanha tradição, mas a gente tem um desafio, que é a gente garantir a pontualidade também do culto, que inicia às 10. A gente já não está conseguindo. O pastor Gilberto tem chego no horário. Então, a gente precisa muito da atenção de vocês. O pastor Frota chegou atrasado hoje, porque o pastor Frota está nos 2 cultos aqui, nas 2 escolas bíblicas, tá? Eu tenho um pouquinho de crédito, né, pastor Pedro? E cheguei em casa fazendo um evento aí com o pastor, com os pastores aqui, enfim. A gente vai fazer um acerto aqui. No próximo domingo, 10 horas em ponto, o vídeo da escola bíblica já vai ser soltado. Se o pastor Gilberto estiver aqui, só comigo, com o pastor Pedro, a gente inicia a escola. Combinado assim? 9 horas, desculpa, pessoal. É o cansaço aqui. 9 horas em ponto, tá? Miquel solta o vídeo e a gente dá início. E eu peço que vocês possam chegar cedo para aproveitar o máximo dessa escola. Vamos ficar de pé? Obrigado, meu pastor Gilberto. Deus te abençoe. O pastor Gilberto está batendo um bolão aqui, viu? Feche teus olhos. Pai de bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa palavra, Deus, tão instrutiva, em que aprendemos sobre a tua bondade, que é favor, a tua graça, que é favor que nós não merecemos. O Senhor tem direito de nos punir, e o Senhor não está obrigado a nos abençoar, porque nós fomos feitos para a tua glória, para fazer o que é bom, Deus. E quando não fazemos, nós temos o direito de sermos punidos, mas fruto da tua graça, Deus, nós estamos aqui devido à tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Nós fomos abraçados por ti. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agora que vamos iniciar nosso culto, que o Senhor possa receber os louvores entoados pelo teu povo com coração sincero, porque o Senhor não resiste um coração quebrantado. Abençoa o culto de logo mais, em nome de Jesus.